Gravando. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Peralta, psicopedagoga aqui da Ensinamente, e hoje eu vou responder para vocês a pergunta que mais eu escuto, mais de todas. Como fazer o meu filho aprender? Quer saber da resposta? Acompanhe a gente no vídeo. Ah, não esquece, dá o like, toca o sininho, faz tudo para acompanhar os nossos vídeos e receber as nossas notificações. Que eu não lembro da musiquinha, sobe a vinheta, lá. Então, pessoal, essa é a pergunta que eu mais respondo. Fernanda, como eu faço para o meu filho aprender? Difícil, né? Porque as crianças de fato precisam aprender a estudar, precisam aprender a se relacionar com a aprendizagem. E isso é um desenvolvimento que não é só de aprender o conteúdo pedagógico. Isso é um desenvolvimento cognitivo e de maturação. Não adianta a gente querer que uma criança de 5, 10, 12 anos tem alguns tipos de comportamento, que isso vai aparecer um pouquinho mais na frente. Nem que um adolescente tenha um comportamento adulto. E aí vocês vão falar para mim assim, mas quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, eu tinha que ter um comportamento adulto. E aí a minha pergunta, como era a sua vida em relação à do seu filho? Que dificilmente um pai chega aqui e fala que foi mau aluno, tá? Todo mundo vira excelente aluno quando vira pai e mãe. Dificilmente aquele pai que fala, não, olha, eu dei muito trabalho na escola, eu também tive dificuldade. Isso é muito difícil de acontecer. Poucos pais falam, olha, eu era igualzinho. E aí a gente quer ajudar eles a se desenvolver mais rápido, crescerem mais fortes, serem os mais inteligentes, muito bem-sucedidos. E a resposta começa com uma pergunta: o que você quer que o seu filho aprenda? E aí as pessoas costumam responder: tem que escrever, tem que ler, tem que ser um bom aluno, tem que gostar de estudar. E aí todo esse medo deles não aprenderem, então vem a minha colocação: o que é que o seu filho quer aprender? Diferente do que você quer ensinar, ele só vai se apaixonar por aprender se o interesse dele for muito latente, se for aquilo que ele mais gosta. Então, o meu filho, vou partir desde dos pequenininhos. O meu filho pequenininho, ele gosta de um desenho específico. Então, eu vou ofertar estímulos que talvez envolvam este personagem. Uma criança um pouco maior, puxa, gosta muito de um jogo específico, gosta muito de uma série. Puxa, então vamos lá. Vamos fazer uma lista de personagens? Como esses personagens são? Vamos mudar o final dessa história? Vamos mudar o final deste capítulo? Como você faria isso? Quais as coisas que você viu neste filme, ou nessa série, ou nesse jogo que te chamaram a atenção? A gente vai trabalhando e já entrando na parte da narrativa. Mas para isso, mamãe, papai, responsável que está assistindo, nós temos que conhecer o universo da criança. Saber como ensinar passa por aprender um pouquinho do mundo deles. E assim você vai conseguir estimular e aproveitar qualquer bate-papo para trabalhar com ele mudança de papéis, flexibilidade, empatia, respeito. Essas que são qualidades fundamentais para um ser humano ser bem-sucedido em qualquer área que ele escolher. Quando esse chão estiver bem fomentado, estiver bem tranquilo, aí a gente vai passar para os problemas, para as redações, para as dissertações, para química, física, matemática, biologia, mas principalmente para a criança poder fazer uma autorregulação da aprendizagem e até conseguir perceber o que ela aprende ou não aprende. Eu preciso ensinar essa criança a observar um jogo, a observar um filme, a observar uma cena da nossa casa, um movimento em família, o que está acontecendo, como eu estou pensando. É assim que a gente ensina as crianças a aprender.
Então eu preciso pensar. E para pensar, eu preciso ter uma boa linguagem. Quer fazer seu filho aprender? Estimule a linguagem. Escolha um livro pequenininho, curtinho. Leia para ele, leia com ele e discuta o livro depois. Muitos pais falam assim, meu filho não gosta de ler, só fica no celular. Não lê, não pega um livro para ler. E aí a minha pergunta é, quantos livros você leu este ano? Quantos livros você leu com o seu filho? Então, como eu faço meu filho ter um hábito de leitura? Tendo um hábito de leitura. Dá pra gente escolher o mesmo título que a criança e a gente combinar para discutir os capítulos, se for um livro mais extenso, com os adolescentes também. Eles escolhem um livro com a visão de mundo deles, ou eles escolhem um artigo. Com os adolescentes, às vezes eu peço para eles trazerem uma notícia ou um texto que traga o ponto de vista deles, e obviamente não é o meu, mas quando eles fazem todo esse exercício de elaborar um pensamento, um argumento verbal, é o primeiro ensaio para isso aparecer escrito. Então, eu falei do livro, eu assisti uma série, eu posso estar na natureza, eu posso ir a um parque, eu posso estar numa viagem de férias, tudo vira motivo para a gente conversar. E vale muito a pena ressaltar quando a gente não sabe. Nossa, eu não sei disso, eu vou pesquisar. Tem muita coisa que a gente antes precisava decorar, que eles não precisam mais. Então, quem fez tal coisa, quem é fulano, para que serve tal descoberta? A gente precisava memorizar aquilo, né? E eles vão lá e só digitam, plam, 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 e tá lá, a resposta tá dada. Eles não precisam gastar o HD deles de memória com aquela informação. Então, o que eles precisam aprender também é diferente do que a gente precisava aprender. Eles precisam de outro tipo de informação. E esta é a grande sacada. O que eu não entendi? O que eu não aprendi? E agora? Onde busco a solução? Então, as crianças precisam desenvolver este mecanismo. Não entendi. Primeiro ter a percepção do não entendimento. E vocês vão falar para mim, imagina, Fernanda, isso não acontece. É o que mais acontece no meu consultório com os adolescentes. Eles nem percebem que eles não entenderam. Depois a gente vai passar para a fase da linguagem. Puxa, não entendi, como é que eu vou resolver este problema? E aí eu vou procurar soluções. E terceiro, se eu tenho um ambiente que acolha as minhas dúvidas, que respeite as minhas colocações individuais, por mais divergentes ou diversas que elas sejam, eu vou perguntar. E aí eu vou aprender e vou modificar. Então, gente, para que o meu filho aprenda, escute, participe da vida do seu filho e das coisas que ele gosta. Use isso como ferramenta para discussão, amplie o repertório, amplie o vocabulário, faça troca de papéis. Isso o seu filho vai estar fazendo um treino para a vida adulta importantíssimo. E aí, lá, ele vai conseguir escolher e entender como aprender e o que aprender. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, dá essa dica para os amigos, porque com certeza se eles forem numa psicopedagoga, eles vão perguntar: gente, como é que eu faço para o meu filho aprender? E se mesmo assim tiver difícil, porque as crianças têm dificuldade de aprendizagem, procure um profissional que pode te orientar ou te passar algumas dicas mais específicas no caso dos seus filhos, tá bom? Até breve!